Sala VIP. Olá, como vai? Estamos aqui no Viva com Propósitos e é hora do nosso quadro Sala VIP. E o nosso convidado desta semana é o pastor Paulo Mazzoni. Olá, Paulo. Olá, Carlito. Prazer Muito estar obrigado com você. por ter vindo aqui. É um prazer enorme. Receber você na nossa cidade, no nosso programa. Muitíssimo obrigado. Um prazer muito grande. Que bom. Estamos aqui para um papo entre amigos, entre irmãos de fé, para edificar a sua vida. Pastor Paulo Mazzoni é pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Ele também é bacharel e mestre em engenharia. Eu sou grato a Deus pela vida dele. É uma inspiração esse homem. Se você o conhece, sabe bem do que eu estou falando. Também aí para todo Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte. Um abraço especial ao pessoal da Central, tão amado, tão querido esse povo. E é uma alegria ter o seu pastor aqui conosco. E para você em São José, todo o Vale do Paraíba e o Brasil inteiro. Pastor Paulo Mazzoni tem 49 anos de idade, é casado, tem 2 filhas. Como eu disse, antes de ser pastor, ele trabalhava na Vale do Rio Doce, trabalhava com minérios, promovendo aí o crescimento do Brasil. Esse mesmo. E ele é um homem apaixonado por Deus, por Jesus, por pessoas, e está pastoreando, servindo ao Senhor em Belo Horizonte, e tem estado também pregando em todo o nosso país. Pastor Paulo, vamos começar conversando sobre a base, que é a nossa fé. Como foi o seu encontro pessoal com Jesus? Eu acho que, como a maioria das pessoas, eu fui a Cristo através da influência de alguém muito próximo. Minha mãe foi a primeira que se converteu na minha casa. Teve uma experiência transformadora. Não só eu, mas meus irmãos, todos ficamos muito impactados com a mudança que houve na vida dela. Ela frequentava uma pequena igreja lá em Ouro Preto, onde nós vivíamos quando criança, e o testemunho dela e também os insistentes convites para a gente participar daquela pequena congregação foram decisivos. Numa das noites de culto, durante o Festival de Inverno de Ouro Preto, muitos hippies, muita gente de fora e uma mensagem muito forte de Deus, foi ali, jovem, aos 13 anos, que eu entreguei minha vida a Cristo. Tinha uma sensação de risco, de perigo. Eu vivia na iminência de que alguma coisa ruim fosse me acontecer, e o que eu me lembro que naquele momento, além da alegria tão grande que eu senti, foi uma paz, uma segurança que Deus me deu tremendo. Desde lá, eu então nunca mais deixei Jesus. Custei um pouquinho a me firmar mesmo, mas 2, 3 anos depois, nunca mais vacilei, e tem sido uma caminhada maravilhosa com Jesus. Então são mais de 30 anos caminhando com Jesus. O que Bem representa? mais de 30 anos. Nem tanto, né? Olha, parece um garoto. Pastor, depois de quase 40 anos, mas precisamente 37 anos caminhando com Jesus, o que ele representa? O que Jesus... Nós vemos num país que fala-se muito de religiosidade. O que representa andar com Jesus, ter Jesus na vida prática, 24 horas por dia, 7 dias por semana? No começo da minha vida cristã, eu ainda, acho que na imaturidade, eu ainda estava muito preso à lei, ao legalismo. Eu me preocupava demais com obediência, pecado. Com o tempo passando, eu fui conhecendo a graça de Deus e fui entendendo que cristianismo não é religião. Nunca foi proposta de Jesus uma religião. Ao contrário, ele disse: "Vem a mim os que estão cansados, sobrecarregados de quê? De religião, de pressão, de cobrança." Então, no caminhar com Jesus, eu fui entendendo que ele não era aquilo que eu pensava ou que me ensinavam, que ele queria ser, acima de tudo, um amigo, um protetor, um guia. Então, o cristianismo não é religião, o cristianismo é relacionamento com Deus. O que significa, essencialmente, para mim, o cristianismo? A oportunidade que Cristo me deu de me relacionar com o Pai, com o qual, pelo meu pecado, pela minha origem, por fato de ser humano, tinha me separado dele. Jesus me reconciliou e eu posso ter um relacionamento pessoal. Então, na verdade um prazer, é uma amizade, é um companheirismo, é uma vida muito legal de poder conhecer e deixar que Deus,
onisciente, onipotente, guie a vida da gente. É paz, é descanso, é segurança. E andando com Jesus, ele te chamou, como um dia lá atrás, ele chamou também os 12 que estavam lá pescando, trabalhando, e Jesus fala, vem, segue-me. E Jesus também, esse mesmo Jesus, te chamou. Na época você era um bem-sucedido executivo na Vale do Rio Doce, tinha estudado para isso, seu bacharel, seu mestrado, tinha uma carreira, inclusive, com propostas para o exterior e tal. Mas você era membro da Igreja Batista Central, que na época era uma igreja ainda bem pequena. E aí Jesus te chamou para o ministério. Como é que foi isso, Paulo? Eu, desde o início, me envolvi muito na igreja. Gostava mesmo e participei de muitos ministérios como voluntário. Esse envolvimento acabou fazendo com que a liderança da igreja, quando foi constituir um conselho para a igreja, apesar de muito jovem ainda, me convidasse a fazer parte desse conselho. Então eu funcionava como um líder um pouquinho maior dentro da igreja, mas trabalhando, desenvolvendo todas essas atividades. Um dia, Deus tocou na minha vida, trouxe um avivamento, um despertamento, foi uma experiência muito forte com o Espírito Santo, no sentido de capacitações, dons, e algo começou a queimar no meu coração. Não conseguia mais andar pela cidade, eu não conseguia mais ver as necessidades das pessoas e pensar que eu gastava tanto tempo do meu dia fazendo algo que eu adorava. Se tem algo que eu amo, amava, é o trabalho que eu fazia. Eu ia trabalhar todo dia alegre, feliz, como eu gostava. Mas eu acho que foi aí que o Senhor me chamou. Ele falou assim, você é capaz de deixar algo que você gosta tanto. Eu quero essa paixão para mim. Eu quero para mim. E a palavra que vinha é, você está gerando riqueza para a empresa, você está extraindo bem de minérios, em metalurgia. Por que você não faz isso com pessoas? Transformar a vida de pessoas e tirar o que elas têm de melhor. E esse foi o desafio de Deus. Eu não queria. Na verdade, eu tinha 2 medos muito fortes. O primeiro medo é o medo de não ser capaz. Esse era o maior. Eu me achava tão tímido, eu me achava tão incapaz nessa área. E eu pensava, como? Eu não tenho a menor condição. E o segundo medo era o medo financeiro. Eu via, assim, às vezes, pastores passando tanta dificuldade, às vezes as igrejas não entendendo bem a necessidade de dar um bom suporte ao pastor. E eu temia, eu pensava, puxa, eu vou ficar dependendo basicamente, de receber ofertas para viver aquilo. E eu tinha uma boa condição financeira, uma perspectiva muito boa, mas o Senhor me chamou. E Ele chamou exatamente para que eu deixasse isso. Não foi fácil. Para falar a verdade, ser bem sincero, foram 5 anos fugindo de todo jeito de Deus. Como é que foi a sua família, a sua esposa na época, te apoiando nesse processo? No começo a minha esposa dizia, eu não me casei com um pastor, eu não quero ser esposa de pastor. Eu casei com um engenheiro e não venha com essa conversa não. Era o meu álibi, eu adorava. Por quê? Eu dizia para Deus, ela não quer e eu vou fazer o quê? Eu sou casado. O casamento, né? E eu então me escondia atrás dessa resistência dela. Um dia Jesus me aprontou uma terrível. Eu chego em casa de uma reunião na igreja e minha esposa está emocionada. Ela está assim tocada, ela diz assim, Paulo, Jesus falou no meu coração. Hoje ele falou comigo, ele disse para eu te liberar. Eu falei, não! E ele falou assim, não, ele quer te usar. E agora, no que depender de mim, você está livre. Pronto, agora é você, Jesus. Naquele dia eu fiquei sozinha, a decisão teria que ser minha. E eu perguntei para ela, o que eu devo fazer? Ela falou assim, não é problema meu. Agora é você com Deus. Agora não foi sair da Vale e pastorear uma igreja de 4.000 membros, que é hoje a realidade da Central. Foi pastorear uma igreja de 300 membros, né?